Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Macedo. Que Deus te abençoe, você, sua casa e a sua família. Aonde vocês for, aonde vocês passar, que Deus seja com vocês. Meus amados irmãos, hoje o nosso assunto é falar para os homens. Amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meus amados irmãos, eu tenho recebido algumas reclamações dos homens que têm ignorado suas esposas, têm tratado suas esposas mal. Então não é assim que Deus nos ensinou. Quando você casa para ser feliz, você casa para ter uma casa, você casa para ter família. E a Bíblia diz que o casamento, ele é bênção, ele é algo que Deus uniu e que o homem também não pode separar, que o homem também não pode destruir. Mas vamos para a palavra de Deus. Então, o título da mensagem é Amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vai estar lá no meu canal no YouTube, está escrito lá. Você entra no YouTube, coloca lá, Pastor Márcio Evandro Silva. Então, vou estar falando hoje sobre o dever do cristão cuidar da sua mulher. Amém? Vamos para o texto sagrado que se encontra no livro de Efésios, do capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim dever aos maridos amar suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Meus amados irmãos, olha que palavra, que lição que esta palavra nos está nos dando, que a gente deve amar as nossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, que o homem não despreze a sua mulher, não vai odiar a sua mulher, desprezar a sua mulher, porque a Bíblia diz que quando Adão estava só, Deus ele fez para Adão uma mulher, tomando-a uma costela, tomando uma costela, para que o homem pudesse não estar só. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem e o homem estava só. Mas Deus viu que isso não era bom, que o homem estivesse só. E ali Deus fez com que Adão entrasse num profundo sono. E a Bíblia diz que Deus encerrou o seu lugar. Quando o Adão acorda, agora Adão tinha uma companheira. A mulher é companheira do homem, que vai auxiliar o homem. Então o homem não despreza aquilo que Deus tem te dado. O homem não despreza a sua esposa, não despreza os seus filhos. Ele fala assim, ó, aqui no versículo 28, assim deve o marido amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, por isso que a mulher foi tomada do o quê? Do homem. É por isso que o homem deve amar a sua mulher, assim como o seu corpo. Porque ela foi tomada. Deus tomou do homem. E Deus a deu novamente ao homem. Porque nunca ninguém odiou a sua própria
carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Meus amados irmãos, tem pessoas que têm, tem homens que têm ciúme descontrolado pela sua mulher. Tem homem que tem aquele ciúme descontrolado, tem mulher também que tem ciúme descontrolado pelo seu marido. E não é assim. Ciúme é descontrole, pessoa que está descontrolada. Ciúme é sinal também de dúvida, de medo, de perder. Ciúme é a pessoa ficar com medo, é não acreditar naquela pessoa. Se você casou, você tem que acreditar que aquela pessoa vai te fazer feliz e que aquela pessoa não vai te trair. Para de brigas. Deus ele não está numa família que só vive brigando, vive xingando um ou outro. O esposo não pode maltratar a esposa também não pode maltratar o seu marido. Não maltrate o seu marido. Não maltrate a sua esposa. Você não pode estar maltratando o seu esposo, a sua esposa. Vocês foram feitos, quando vocês casaram na igreja, vocês fizeram uma união. Vocês fizeram uma união. Vocês foram unidos diante dos homens, diante de Deus. Então, se a esposa chega muito cansada do trabalho e às vezes não tem condições de, naquele momento, de lavar uma louça, de cuidar da casa, e o marido, talvez, pode fazer, ele pode lavar uma louça para a esposa, varrer uma casa, a não ser que ela não queira fazer. Mas se ela não está indisposta em fazer, talvez ela não está passando mal, está doente, o marido pode cuidar da casa sim, até a mulher se recuperar. Então, ame a sua esposa, marido. Mulher, ama também o seu esposo. Vamos para lá, para o livro de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Quando o marido e a mulher estão desunidos, não estão unidos, não vive unido, a esposa não vive unido com o marido não vive unido com a esposa, vocês sabiam que até mesmo o esposo estiver orando, Deus ele não recebe a oração? Os dois têm que estar em comunhão. Por quê? Porque eles são dois numa só carne. Eles são dois numa só carne. Se eles não tiverem de acordo, estiverem brigando, dormirem separados, a Bíblia diz que as orações deles não são recebidas. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Igualmente, vós marido, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós o seu coerdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então o marido também, ele não pode dormir, a esposa e o esposo não podem dormir brigados, porque o diabo ele vai fazer de tudo para separar o homem da mulher. Então que o marido e a mulher nunca dormem brigado, nunca fiquem brigado, nunca fiquem discutindo, nunca fiquem brigando, nunca fiquem discutindo. Até as suas orações, se as duas não tiverem comunhão, o marido e a esposa não tiverem comunhão, as orações dos dois são impedidas. Quem está falando aqui? A palavra de Deus. Então, você, marido, saia com sua esposa para um dia de lazer. Se vocês têm vários filhos, deixe os filhos com a sogra, com o irmão, com a irmã. Saia vocês dois para um dia de lazer. Tenha comunhão com um com o outro. Porque a mulher e o marido foi feito para andar de mão dada, foi feito para andar unidos. Se vocês não andam unidos, Deus também como Deus pode abençoar? Deus já está abençoando, mas como Deus ele pode confirmar a bênção na vida de vocês se vocês não estiverem de acordo? Então vocês têm que estar de acordo, sem brigas, sem contendas, sem invejas, sem discussão. Vós marido, vossa esposa, orai uns pelos outros. Quando vocês for dormir, dobre o seu joelho diante da cama e agradeça a Deus pelo dia que foi, pela noite que se inicia. Ore pelo seu casamento,
para que o diabo não venha destruir vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.